Determinado a ensinar uma lição ao filho sobre humildade e o real significado do sucesso, um milionário toma uma decisão drástica, força o rapaz a se casar com uma catadora de lixo. Porém, o que parecia ser um plano engenhoso para promover uma transformação no caráter do jovem toma um rumo inesperado. No dia do casamento, o milionário, confiante de que tudo está sob seu controle, é surpreendido por um pedido inesperado da noiva, que muda completamente o jogo. O rugido de um motor potente reverberava pelas ruas movimentadas do centro. Bruno, aos 30 anos, era o herdeiro legítimo do maior empreendimento imobiliário da cidade, uma empresa fundada por seu pai, Kaique. Bruno dirigia seu carro esportivo vermelho como se fosse o dono do mundo. Seus olhos castanhos, ocultos por óculos de sol caros, mal se preocupavam em olhar para os pedestres que saíam assustados de seu caminho. Seu terno italiano impecável e relógio de ouro gritavam riqueza e arrogância, enquanto ele acelerava sem dar atenção aos semáforos. Um pensamento presunçoso passou por sua mente: essas pessoas pobres deveriam me agradecer por trazer um pouco de classe a este bairro decadente. Não entendo por que meu pai insiste em manter os negócios aqui. Deveríamos demolir tudo e construir algo que valesse a pena, ele pensou. Evelyn, uma jovem de 25 anos, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo, empurrava seu carrinho de reciclagem ao longo da calçada estreita. Seus olhos determinados, mas cansados, vasculhavam o chão em busca de materiais recicláveis. Suas roupas simples, rasgadas e desgastadas, contrastavam fortemente com o luxo exibido por Bruno. Concentrada em sua tarefa e preocupada com a saúde de sua avó doente, Evelyn não percebeu o carro esportivo que se aproximava em alta velocidade. Ela entrou na rua justo no momento em que Bruno fazia a curva, distraído com seu celular de última geração. Se eu não ganhar dinheiro suficiente esta semana, como vou comprar o remédio da vovó? Não posso deixá-la sofrer, ela é tudo que me resta neste mundo, pensou Evelyn, ansiosa. Ela estava fazendo tudo ao seu alcance para cuidar da avó doente, mas a falta de recursos financeiros tornava a situação cada vez mais difícil de administrar. O som agudo dos pneus no asfalto fez Evelyn saltar para trás, seu coração disparado. O carrinho de reciclagem tombou, espalhando latas e papéis pela rua. Bruno pisou no freio, parando a centímetros de atingir Evelyn. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Os olhos arregalados e temerosos de Evelyn encontraram os de Bruno, cheios de raiva. O silêncio foi quebrado pelo grito ensurdecedor de Bruno: "Sua idiota, olhe o que você fez! Você quase arranhou meu carro com esse lixo que carrega. Tem ideia de quanto custa esse veículo? Mais do que você jamais poderia sonhar em ganhar na sua vida miserável." Kaique, pai de Bruno, decidiu ir para casa a pé e, inesperadamente, testemunhou seu filho discutindo com a coletora de lixo à distância. Ele acabou de sair de uma reunião de negócios em um prédio próximo quando ouviu o barulho repentino dos freios. Seu rosto marcado pela preocupação empalideceu ao reconhecer o carro de seu filho. Com passos apressados, ele se aproximou, o coração pesado com uma mistura de vergonha e decepção. Meu Deus, o que fiz de errado? Como meu próprio filho pode ser tão cruel? Essa não é a educação que sua mãe e eu lhe demos. Eu preciso fazer algo antes que seja tarde demais, pensou Kaique amargamente enquanto corria para alcançar seu filho e impedi-lo de fazer algo ainda pior. Cego de raiva, Bruno saiu do carro, batendo a porta com força. Seu rosto estava vermelho, e uma veia latejava em sua testa enquanto ele avançava ameaçadoramente em direção a Evelyn. A jovem, ainda tremendo, tentou juntar seus pertences espalhados, mas parou ao ver a fúria nos olhos de Bruno. Você quase sujou meu carro com essas roupas imundas e essa pilha de lixo que carrega. Eu deveria processá-la por danos emocionais e materiais. Pessoas como você deveriam ser varridas das ruas desta cidade. Vou falar com o prefeito e limpar essas ruas de pessoas sujas e esfarrapadas como você, gritou ele. Kaique, testemunhando a cena com horror crescente, sentiu o sangue ferver. Ele rapidamente avançou, sua figura imponente projetando uma sombra sobre Bruno e Evelyn. Seu rosto, normalmente sereno, estava contorcido de desgosto e vergonha.
Com um movimento rápido, ele agarrou o braço de Bruno, forçando-o a se virar e encará-lo. Os olhos de Kaique, geralmente gentis, agora queimavam com uma intensidade que fez Bruno recuar involuntariamente. Isso é o suficiente, Bruno. Como você ousa falar assim com outro ser humano? Você perdeu completamente a cabeça? A voz de Kaique trovejou, ecoando pela rua e atraindo a atenção dos transeuntes. Bruno, momentaneamente atordoado pela aparição repentina do pai, rapidamente recuperou sua postura arrogante. Ele se afastou do aperto de Kaique, ajustando seu caro terno como se tivesse sido contaminado. Seus olhos brilharam de raiva e desafio. Pai, você não entende isso? Essa pessoa quase destruiu meu carro. Ela não tem o direito de estar aqui, atrapalhando pessoas decentes como nós. Por que você está defendendo alguém como ela? Respondeu ele. Kaique sentiu uma onda de náusea ao ouvir seu filho. Ele olhou para Evelyn, que estava ali, em choque tremendo, ainda cercada pelos restos espalhados de sua dignidade. Voltando-se para Bruno, Kaique mal podia acreditar nas palavras vindas de seu filho. Pessoas decentes? Você acha que seu comportamento é o de uma pessoa decente? Olhe para si mesmo, Bruno. Realmente veja no que você se tornou, um homem que despreza os outros com base em seu status social. Isso não é ser um verdadeiro homem, argumentou ele. Sentindo-se acuado, Bruno recorreu à única defesa que conhecia, o ataque. Ele gesticulou violentamente em direção a Evelyn. Seu rosto contorcido em uma máscara de desprezo, ele disse, quem você quer que eu respeite? Alguém que vive do lixo dos outros. Pai, nós construímos um império, não podemos nos misturar com esse tipo de gente. Eles são a razão pela qual nossos bairros estão em decadência. Se dependesse de mim, eles seriam todos removidos da cidade. Kaique fechou os olhos por um momento, como se as palavras de Bruno fossem golpes físicos. Quando os abriu novamente, havia uma determinação de aço em seu olhar. Ele se aproximou de Bruno, determinado a mostrar a seu filho que ele estava errado. Ouça com atenção, Bruno, porque eu só direi isso uma vez, sua atitude me enoja. Você se tornou exatamente o tipo de pessoa que sua mãe e eu sempre desprezamos, arrogante, cruel e completamente cego ao valor da vida humana. Esta mulher é um ser humano, Kaique respondeu, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Então, ele se virou para Evelyn. Qual é o seu nome, minha querida? Perguntou gentilmente. Evelyn, ainda em choque, respondeu, meu nome é Evelyn, senhor, disse, sua voz trêmula. Eu sou Kaique, Evelyn. Perdoe o comportamento rude do meu filho. Eu prometo que farei tudo o que puder para garantir que ele nunca mais trate as pessoas assim. Vou fazer Bruno entender como tratar os outros, prometeu. Bruno tentou interromper, mas Kaique levantou a mão, silenciando, saiba que agora você vai me ouvir. Cometi um erro na sua educação, e é hora de corrigi-lo. Evelyn, momentaneamente, esqueceu-se que assistia à cena com uma mistura de medo e fascínio. Kaique continuou, sua voz ganhando força. Você se casará com esta jovem, Evelyn, e aprenderá o que são humildade e compaixão. Você viverá como ela vive, trabalhará como ela trabalha, e talvez, apenas talvez, você aprenderá o verdadeiro valor das pessoas. Bruno, incrédulo, interrompeu. O quê? Pai, você não pode estar falando sério? Kaique olhou para ele com firmeza inabalável. Ou você será deserdado completamente, sem acesso a um único centavo da fortuna da família. Sem carro, sem apartamento, nada. A escolha é sua. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Bruno olhou do pai para Evelyn, seu rosto uma mistura de choque, raiva e, pela primeira vez, medo. Então, lentamente, um sorriso desdenhoso começou a se formar em seus lábios. Ele riu, um som frio e amargo que fez Evelyn estremecer. Você realmente acha que pode me chantagear assim, pai? Casar? Casar com isso? Apontou para Evelyn com desdém. Eu preferiria viver na rua do que me rebaixar a esse nível.
Você não pode estar falando sério, deve ser um blefe. Kaique manteve seu olhar firme, sua determinação evidente em cada linha de seu rosto. Não é um blefe, Bruno. É uma promessa. Você tem 24 horas para decidir, casamento ou deserdação. Não há meio termo. Bruno, ainda rindo, mas com um toque de histeria na voz, deu as costas para o pai. Isso é ridículo. Eu vou para casa. Quando você voltar a si, me ligue. Ele caminhou em direção ao carro, parando apenas para lançar um último olhar de desdém para Evelyn. E você, mendiga, considere-se sortuda por eu não estar processando você. Considere-se sortuda. Com isso, ele entrou no carro e foi embora, deixando para trás um caiaque exausto e uma Evelyn atordoada. O som do motor do carro esportivo desapareceu na distância, mas a tensão no ar permaneceu, pesada e palpável, como a calmaria antes da tempestade. Minutos depois, Kaique entrou em seu escritório, determinação evidente em cada passo firme. Ele caminhou diretamente até o telefone, discando o número de sua equipe jurídica com dedos tensos. Enquanto aguardava a conexão, seus olhos vagaram pela sala, pousando nas fotos de família que adornavam as paredes, memórias de momentos mais felizes, que agora pareciam distantes e reais. A voz do advogado-chefe finalmente soou do outro lado da linha, e Kaique não perdeu tempo com formalidades. Preciso que prepare os documentos imediatamente. Quero que a ameaça de deserdar Bruno seja legalmente vinculativa. Ele tem 30 dias para se casar com Evelyn, ou perderá tudo. Sua voz não vacilou, mas seu aperto no telefone ficou tão forte que deixou seus nós dos dedos brancos. E adicione uma cláusula secreta, algo que o força realmente viver essa experiência, e não apenas fingir. O advogado hesitou por um instante antes de responder. Senhor, tem certeza disso? É uma medida bastante drástica. Kaique fechou os olhos, o peso do cansaço e da decepção pesando sobre ele. É necessário. Meu filho precisa aprender uma lição antes que seja tarde demais. Enquanto Kaique discutia os detalhes legais, Bruno entrou abruptamente no escritório, seu rosto uma mistura de fúria e descrença. Ele havia voltado, incapaz de acreditar que seu pai cumpriria a ameaça. Seus olhos se estreitaram ao ver Kaique no telefone, e ele avançou, gesticulando de forma agressiva. Pai, você não pode estar falando sério? Isso é loucura. Bruno gritou, sua voz ecoando pelas paredes do escritório. Você realmente vai jogar fora anos de trabalho duro da nossa família por causa de uma coletora de lixo qualquer? Kaique cobriu o bocal do telefone e olhou para o filho com uma mistura de tristeza e determinação. Bruno, é justamente essa atitude que me faz ver por que isso é necessário. Você precisa aprender o valor das pessoas além do dinheiro. Percebendo que a situação era mais séria do que imaginava, Bruno mudou de abordagem, seu rosto suavizou e ele se aproximou de Kaique com uma expressão quase suplicante. Pai, por favor, vamos conversar sobre isso. Eu entendo que você quer que eu seja mais compassivo, mas há outras maneiras. Podemos fazer doações, criar programas de caridade. Não precisa ser assim. Kaique estudou o filho, procurando por sinais de sinceridade em seus olhos. Por um momento, hesitou. Poderia ser que Bruno estivesse realmente disposto a mudar. Mas então ele se lembrou da cena na rua, do desdém cruel na voz do filho, e sua determinação se fortaleceu. Não, Bruno, palavras não são suficientes desta vez. Você precisa viver, sentir, experimentar. É a única maneira de realmente entender. Kaique voltou sua atenção para o telefone. Tenha os documentos prontos esta tarde. Quero tudo preparado o mais rápido possível. Bruno, vendo seu último recurso falhar, explodiu em uma nova onda de raiva. Ele agarrou uma estátua na mesa de Kaique e atirou-a contra a parede, o som do impacto ecoando pela sala. Você vai se arrepender disso? Eu sou seu único filho, seu herdeiro. Você não pode me tratar assim. A violência repentina fez Kaique se levantar abruptamente. O telefone caiu de sua mão.
Ele olhou para Bruno, a decepção clara em seus olhos. É exatamente porque você é meu filho que estou fazendo isso. Não posso deixar que se torne o monstro que vejo na minha frente. As palavras atingiram Bruno como um golpe físico. Ele deu um passo para trás, momentaneamente sem palavras. Kaique sentiu uma dor aguda no peito, a tensão do momento finalmente cobrando seu preço. Ele levou a mão ao coração, sua respiração se tornando difícil. O tom de voz de Bruno mudou de raiva para preocupação quando ele viu Kaique cambalear. Pai, o que está errado? Kaique tentou responder, mas as palavras não saíram. Sua visão começou a escurecer nas bordas, e ele sentiu as pernas fraquejarem. O último som que ouviu antes de perder a consciência foi o grito desesperado de Bruno por ajuda. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Kaique foi levado às pressas para o hospital em uma ambulância. As horas se arrastaram como uma eternidade no corredor estéril do hospital. Bruno, ainda vestido com seu terno agora amassado, andava de um lado para o outro. Sua arrogância anterior havia sido completamente substituída por uma preocupação genuína e palpável. O cheiro de antisséptico e o som constante dos monitores cardíacos ao fundo só aumentavam sua ansiedade. Médicos e enfermeiros passavam apressados, lançando olhares simpáticos ao jovem claramente angustiado. Bruno tentou várias vezes obter informações sobre a condição do pai, mas recebeu apenas respostas vagas e promessas de que o médico responsável falaria com ele em breve. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o médico, um homem de meia idade com olhos cansados mas compassivos, se aproximou de Bruno. Sua expressão séria fez o coração do jovem disparar. Senhor Bruno, o médico começou, sua voz calma, mais séria, a condição do seu pai é crítica. Ele sofreu um ataque cardíaco grave e estamos fazendo tudo o que podemos, mas as próximas 48 horas serão cruciais. Bruno sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede. Mas ele vai ficar bem, certo? Quer dizer, ele é Kaique. Ele é forte, ele sempre foi, disse, deixando a frase no ar. O médico colocou uma mão reconfortante no ombro de Bruno. Estamos fazendo o nosso melhor, mas devo ser honesto, a situação é incerta. Seu pai está na unidade de terapia intensiva e precisaremos monitorá-lo de perto. Sugiro que se prepare para todos os resultados possíveis. As palavras do médico atingiram Bruno como um soco no estômago. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu completamente impotente. Todo o seu dinheiro, toda a sua influência, nada disso importava agora. Ele simplesmente assentiu silenciosamente, incapaz de expressar qualquer outra coisa. Forme quaisquer palavras naquele momento de vulnerabilidade, o advogado da família, Sr. Carlos, apareceu no corredor do hospital. O médico deixou o filho do paciente para conversar em particular com o advogado, despedindo-se com a promessa de que faria tudo o que pudesse por seu pai. Minutos depois, o Sr. Carlos virou-se para Bruno com uma expressão preocupada. Sr. Bruno, seu pai está estável, mas ainda inconsciente. No entanto, há algo que você precisa saber. O advogado abriu sua pasta, revelando um documento legal. Antes do incidente, seu pai solicitou que eu alterasse seu testamento imediatamente. As condições que ele mencionou são juridicamente vinculativas. Bruno sentiu o sangue sumir de seu rosto. Por quê? Isso não pode ser legal. Ele não pode me obrigar a casar. O Sr. Carlos ajustou os óculos, sua voz firme. Temo que ele pode. Você tem 30 dias para se casar com a senhorita Evelyn ou perderá todos os direitos à sua herança. Isso inclui sua posição na empresa, suas contas bancárias, propriedades, tudo. Bruno afundou na cadeira, sua mente girando com as implicações. Isso é um pesadelo. Deve haver uma maneira de contornar isso? O advogado hesitou e continuou, não há. Se você não se casar com ela, perderá o direito à herança e não poderá mais administrar os negócios da família. Tenho certeza de que seu pai se recuperará, mas sugiro que faça o que ele pede.
pois nem manter sua posição você conseguirá se não cumprir o testamento, respondeu o advogado, deixando claro que não havia espaço para negociação. No dia seguinte, ainda preocupado com seu pai, Bruno dirigiu seu carro de luxo pelas ruas estreitas do bairro pobre, seu rosto contorcido em uma expressão de desgosto e desconforto enquanto manobrava cuidadosamente para evitar buracos na rua. Ele não conseguia imaginar casar-se com uma coletora de lixo. Como meu pai espera que eu viva neste lugar imundo? Isso é muito cruel, até mesmo para uma lição de moral, pensou amargamente. Ele havia recebido o endereço de Evelyn, mas ela não estava em casa. Após vários minutos de busca infrutífera, Bruno finalmente avistou um pequeno playground improvisado. Ali, no meio de um grupo de crianças maltrapilhas, estava Evelyn. Ele estacionou o carro e relutantemente saiu, ajustando seu terno caro como se fosse uma armadura contra a pobreza ao seu redor. Ele se aproximou cautelosamente, observando Evelyn interagir com as crianças. Ela sorria e ajudava uma garotinha a amarrar os cadarços. A cena o pegou desprevenido. A gentileza de Evelyn e sua paixão compassiva eram evidentes, contrastando fortemente com a imagem que ele havia construído dela. Bruno ficou momentaneamente sem palavras, sua arrogância habitual abalada pela genuína demonstração de bondade. Ele balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos indesejados. Não se deixe enganar, Bruno. Ela provavelmente está fazendo isso só para parecer bem. Pessoas como ela sempre têm um ângulo. Reunindo sua coragem e remontando sua expressão de desdém, Bruno finalmente se aproximou do grupo. As crianças, percebendo sua presença, imediatamente ficaram quietas, seus olhos arregalados fixos nele, com uma mistura de curiosidade e medo. Evelyn, sentindo a mudança na atmosfera, se virou, e seu rosto empalideceu ao reconhecer Bruno. Ele limpou a garganta, desconfortável sob os olhares, e dirigiu-se a Evelyn com uma voz forçada e controlada. Senhorita Evelyn, preciso falar com você em particular. Evelyn hesitou, estreitando os olhos com uma mistura de desconfiança e raiva. Ela se levantou lentamente, colocando-se de forma protetora na frente das crianças. Não tenho nada a dizer a você, senhor. Por favor, vá embora. Sua presença está assustando as crianças, respondeu ela com firmeza. A tensão no ar era palpável, e Bruno podia sentir os olhares hostis dos moradores locais que começavam a se reunir ao redor deles. Ele deu um passo à frente, abaixando a voz na tentativa de parecer menos ameaçador. Olhe, sei que começamos com o pé errado, mas algumas coisas aconteceram e, bem, precisamos conversar. É importante? Enquanto falava, Bruno notou que mais e mais pessoas estavam se aproximando, formando um círculo ao redor deles. Rostos desconfiados e duros encaravam, alguns sussurrando uns para os outros com os punhos cerrados. Um homem alto e musculoso deu um passo à frente, sua voz cheia de ameaça. Ei, você não é aquele cara rico que humilhou Evelyn outro dia? O que pensa que está fazendo aqui? Está procurando problemas? O homem perguntou com uma ameaça velada. Bruno sentiu um arrepio de medo percorrer sua espinha. Ele estava cercado, e pela primeira vez na vida, seu dinheiro e status não podiam protegê-lo. Ele olhou para Evelyn, um apelo silencioso em seus olhos. O círculo de pessoas hostis se fechava, e Bruno podia ouvir claramente o murmúrio de raiva e as ameaças veladas. Seu coração disparou, e ele percebeu que estava completamente fora de seu elemento. Com uma voz trêmula, fez uma última tentativa. Por favor, Evelyn, só preciso de 5 minutos do seu tempo. Depois disso, vou embora. Eu prometo. Evelyn observou a cena se desenrolar, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Por um lado, a raiva e a mágoa do tratamento anterior de Bruno ainda queimavam em seu peito. Por outro, o apelo em seus olhos e o medo evidente em sua postura despertavam um sentimento involuntário de compaixão. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento e então deu um passo à frente, colocando-se entre Bruno e o homem ameaçador. Pare. Não o machuque, disse, sua voz firme e clara, surpreendendo a todos, incluindo ela mesma. Não somos pessoas violentas, não vamos nos rebaixar ao seu nível.
Ela se virou para Bruno, com um olhar severo. Você tem 5 minutos, nem um segundo a mais. Bruno sentiu o alívio tomar conta de seu corpo, mas manteve uma postura rígida, tentando recuperar um pouco da dignidade perdida. Ele lançou um olhar de desprezo para a multidão antes de seguir Evelyn para um canto mais isolado do parque. As crianças observavam curiosas, algumas ainda segurando suas latas quebradas, improvisando brinquedos. Quando estavam fora do alcance dos ouvidos dos outros, Bruno começou a falar, sua voz uma mistura de arrogância e desconforto. Olha, eu não queria voltar aqui, mas algo aconteceu e meu pai, ele teve um ataque cardíaco. Ele fez uma pausa, esperando ver algum sinal de simpatia no rosto de Evelyn, mas ela permaneceu impassível. Frustrado, ele continuou. A questão é, antes disso, ele mudou o testamento, e agora, bem, eu preciso me casar com você. Evelyn piscou, incrédula, sua boca se abrindo em choque. Por um momento, ela ficou sem palavras, tentando processar o absurdo da situação. Quando finalmente falou, sua voz era uma mistura de indignação e descrença. Você está brincando comigo, certo? Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Bruno franziu a testa, irritado com a reação dela. Acredite, eu queria que fosse, mas é verdade. Se eu não me casar com você em 30 dias, eu perco tudo, a empresa, o dinheiro, tudo. Olha, eu sei que não começamos bem, mas pense nisso como uma oportunidade. Você nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Ele disse, tentando manter sua frustração sob controle. Evelyn sentiu a raiva crescer dentro dela, cerrando os punhos. Oportunidade? Você acha que pode simplesmente vir aqui, depois de me humilhar publicamente, e me oferecer dinheiro como se isso resolvesse tudo? Eu não estou à venda, senhor. Minha dignidade vale mais do que todo o seu dinheiro. Ela deu um passo em direção a ele, seus olhos brilhando de raiva. Bruno deu um passo para trás, surpreso com a intensidade da resposta de Evelyn. Ele não estava acostumado a ser rejeitado, especialmente por alguém que considerava abaixo dele socialmente. Seu rosto se distorceu em uma mistura de raiva e confusão. Você não entende? Estou lhe oferecendo uma vida que você nunca poderia ter de outra forma. Pense na vida que você poderia viver com todo esse dinheiro. Você poderia parar de vestir essas roupas rasgadas, parar de coletar lixo nas ruas e viver com conforto. Ele gesticulou, tentando reforçar seu argumento. Evelyn sentiu lágrimas de frustração se formando em seus olhos, mas as conteve. Respirou fundo, tentando se acalmar antes de responder. Você realmente não entende, não é? Não é sobre dinheiro, é sobre respeito, dignidade, coisas que você claramente não entende. Ela parou abruptamente, seu rosto empalidecendo. Bruno seguiu seu olhar e viu uma senhora idosa se aproximando lentamente, apoiada em uma bengala. A mulher parecia frágil, respirando com dificuldade. Evelyn correu para ajudá-la, esquecendo-se momentaneamente de Bruno. Vovó, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar descansando. Evelyn disse, a preocupação evidente em sua voz. A mulher idosa sorriu fracamente para Evelyn e então olhou curiosamente para Bruno. Quem é esse jovem, querida? Ele está te incomodando? A mulher perguntou, sua voz fraca, mas com uma nota protetora. Evelyn balançou a cabeça, lançando um olhar de advertência para Bruno. Não, vovó, ele estava apenas saindo. Ela se virou para Bruno, sua voz baixa e urgente. Você precisa ir embora agora. Bruno, no entanto, não se moveu, seus olhos fixos na avó de Evelyn, notando os tremores em suas mãos e a palidez de sua pele. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia que o deixava desconfortável, mas que poderia ser sua única chance. Ele limpou a garganta, tentando soar casual. Sua avó não parece muito bem. Ela está recebendo o tratamento adequado? Evelyn olhou para ele, seus olhos se estreitando com suspeita. Isso não é da sua conta. Por favor,
Vai embora? Mas Bruno podia ver a preocupação em seus olhos. E naquele momento, ele sabia que havia encontrado sua moeda de troca. Apesar dos protestos de Evelyn, Bruno seguiu as duas mulheres até o pequeno apartamento onde elas moravam, seus olhos frios calculando cada detalhe do ambiente humilde. O quarto da avó, embora limpo, exalava pobreza e desespero. Enquanto Evelyn cuidava amorosamente de sua avó, Bruno sentiu um sorriso malicioso se formar em seus lábios. Ele havia encontrado a fraqueza perfeita para explorar. Limpou a garganta, chamando a atenção de todos. Precisamos conversar em particular. No corredor estreito, Bruno se aproximou de Evelyn, sua voz baixa e ameaçadora. Sua avó não vai durar muito sem o tratamento adequado. Eu posso mudar isso? Os melhores médicos, os melhores hospitais. Tudo o que você precisa fazer é se casar comigo e fazer exatamente o que eu digo. Ele argumentou, vendo o choque nos olhos de Evelyn, mas permanecendo implacável. Evelyn deu um passo para trás, horrorizada com a frieza de Bruno. Você é um monstro. Como pode usar a vida da minha avó assim? Bruno sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu não sou um monstro. Sou um empresário, e este é o melhor negócio que você vai conseguir. Sua avó continua viva, e você está bem. Faça o que eu digo. Evelyn sentiu o peso esmagador da decisão. Ela olhou para o quarto onde sua avó estava, frágil e doente, e sentiu lágrimas queimando nos olhos. Virou-se para Bruno, derrotada. Se eu concordar, você jura que vai salvar minha avó? Ela é minha única família. Se você quer que eu me case com você, preciso da garantia de que vai salvá-la. Bruno ficou surpreso. Evelyn poderia ter pedido algo luxuoso, uma fortuna. Mas a única coisa que ela queria era salvar sua avó. Depois de se recuperar do choque, ela sentiu, seus olhos brilhando com satisfação cruel. Claro, ela terá o melhor tratamento que o dinheiro pode pagar. E você, minha querida, será a esposa obediente perfeita. Evelyn fechou os olhos, sentindo como se estivesse vendendo sua alma ao diabo. Eu concordo, mas saiba que a cada momento desse casamento vou te odiar com todas as fibras do meu ser. Bruno riu suavemente, um som frio que fez Evelyn estremecer. Ódio, amor, qual a diferença? O importante é que você fará exatamente o que eu quero. Bruno já planejava como usar esse casamento para seus próprios propósitos egoístas. Ele não apenas salvaria sua herança, mas também ganharia uma ferramenta para manipular e controlar. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, em um quarto de hospital, Kaique acordou do coma. Seus olhos se abriram lentamente, focando na sala ao redor com uma força surpreendente, e ele agarrou o braço do médico próximo. Com voz rouca, mas determinada, Bruno, o casamento, preciso ver acontecer. O que Kaique não sabia era que seu plano de dar uma lição no filho estava prestes a se transformar em algo muito mais sinistro e perigoso do que jamais imaginou. Semanas depois, o salão da igreja estava decorado com flores caras e arranjos elaborados, um forte contraste com a noiva esperando no fundo. Evelyn, nervosa, ajustava seu vestido surrado, as costuras remendadas e o tecido desbotado, uma escolha deliberada para o dia. Suas mãos tremiam levemente enquanto tocava o colar simples que sua avó lhe deu, o único acessório escolhido para usar. Do lado de fora, podia ouvir o burburinho dos convidados ricos e influentes, todos ansiosos para testemunhar o casamento em comum de Bruno, um dos homens mais ricos da cidade. Evelyn fechou os olhos, respirando fundo para acalmar os nervos. Estou fazendo isso pela vovó. Ela já recebeu tratamento e está fora de perigo. Só preciso cumprir minha parte do acordo e aguentar até o fim, sussurrou para si mesma. Bruno esperava no altar, seu terno impecável contrastando com o rosto pálido e tenso. Seus olhos inquietos examinavam a multidão, demorando-se momentaneamente em seu pai, Kaique, sentado na primeira fila. A presença inesperada de Kaique, recentemente saído do hospital, adicionava uma camada extra de pressão à situação já tensa.
Seu pai havia recebido alta há pouco tempo, mas ainda precisaria de cuidados médicos contínuos devido à saúde frágil. Bruno ajustou a gravata, sentindo-a apertar como um laço em volta do pescoço. Seus pensamentos eram um turbilhão de planos e manipulações futuras, mas também de medo crescente. E se ela desistisse no último momento? Todo meu plano vai desmoronar, ele pensou, o coração disparado com a possibilidade. A marcha nupcial começou a tocar e todas as cabeças se voltaram para a entrada da igreja. Evelyn apareceu, caminhando pelo corredor sozinha. Seus passos eram lentos e medidos, cada uma batalha entre a vontade de fugir e a necessidade de seguir em frente. O murmúrio chocado dos convidados ao ver sua roupa simples, gasta e rasgada, em vez de um elegante vestido de noiva, eram como agulhas em seus ouvidos, mas ela manteve o queixo erguido, os olhos fixos em Bruno. Evelyn escolheu usar suas roupas do dia a dia para ensinar uma lição a Bruno sobre respeito pelas pessoas mais pobres. Ele se casaria com ela exatamente como a viu pela primeira vez. Quando passou por Kaique, notou o olhar de surpresa e o que parecia ser desgosto em seu rosto. Evelyn chegou ao altar, o coração batendo forte no peito. Olhou para Bruno, vendo a mistura de desconforto e cálculo em seus olhos. Lembre-se, enquanto você faz isso por vovó, pela saúde dela, você suportaria qualquer coisa, ela lembrou, enquanto o padre iniciava a cerimônia, sua voz ressoando pelo corredor silencioso. Bruno e Evelyn estavam lado a lado, um abismo invisível entre eles. Enquanto o padre falava sobre amor e compromisso, Evelyn deixou sua mente vaguear pelas últimas semanas, o tratamento de sua avó, os melhores médicos, os medicamentos caros, tudo providenciado por Bruno, assim como ele havia prometido. Ela se lembrava das noites ao lado da cama da avó, observando-a melhorar gradualmente, ficando mais forte a cada dia. A gratidão por essa chance de cura estava amargamente misturada ao ódio que ela sentia por Bruno e pela situação em que se encontrava. Kaique observava atentamente de seu assento, seus olhos alternando entre Bruno e Evelyn, uma expressão enigmática em seu rosto. Ele murmurou para si mesmo, talvez ainda haja esperança para ele. Evelyn fez uma excelente escolha de roupa para mostrar ao meu filho que pessoas simples, independentemente do que vestem ou possuem, merecem respeito. Finalmente, o momento crucial chegou. O padre se virou para Bruno, fazendo a pergunta fatídica. Bruno, você aceita Evelyn como sua legítima esposa, para amá-la e honrá-la, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Por um momento, o tempo pareceu congelar. Bruno sentiu o peso de todos os olhares sobre ele, especialmente o de seu pai. Seu olhar se deteve em Evelyn, demorando-se nas roupas simples e remendadas que ela escolheu usar. Um lampejo de desgosto cruzou seu rosto, rapidamente substituído por uma máscara de indiferença. Como ela ousa aparecer assim? Está fazendo isso de propósito para me humilhar? Ele pensou, sentindo uma mistura de raiva e repulsa. Seus olhos então encontraram os de Evelyn. Onde ele esperava ver desafio, viu apenas medo, um medo profundo e palpável de ser rejeitada ali mesmo, no altar, diante de todos. Por um breve momento, Bruno hesitou. A vulnerabilidade em seus olhos o surpreendeu, fazendo questionar suas próprias intenções. Mas então ele se lembrou do plano, a herança, tudo o que estava em jogo. Tristeza e decepção inundaram o rosto de Evelyn enquanto ela esperava por sua resposta. Aquilo não era um conto de fadas, e não haveria final feliz, mas era uma escolha que ambos fizeram por razões muito distintas. Com uma voz firme, desprovida de qualquer emoção genuína, Bruno finalmente respondeu, sim. Minutos depois, o salão de recepção brilhava com luxo e opulência, um forte contraste com a simplicidade da noiva. Evelyn, ainda em seu traje simples e remendado, movia-se pela multidão como um fantasma, desconectado das conversas animadas e do tilintar das taças de champanhe. Seus olhos procuravam constantemente por Bruno, que estava cercado por executivos. Finalmente, vendo uma oportunidade, ela se aproximou, seu coração batendo forte no peito. Bruno a viu se aproximar, mal conseguindo esconder seu desconforto e irritação. Bruno, Evelyn começou, sua voz surpreendentemente firme, gostaria de agradecer pelo tratamento que você proporcionou à minha avó.
Ela está se recuperando bem. Evelyn fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Mas também vim me despedir. Não posso continuar com essa farsa. Com as mãos trêmulas, ela estendeu o envelope a Bruno. Aqui está minha explicação e minha renúncia a qualquer reivindicação à sua fortuna. Bruno pegou o envelope, confuso e irritado. O que é isso? Algum tipo de piada? Evelyn olhou diretamente nos olhos, sua voz cheia de emoção. Leia a carta, Bruno. Talvez assim você entenda o verdadeiro valor das pessoas. Com essas palavras, ela se virou e caminhou em direção à saída, deixando Bruno atordoado para trás. Bruno abriu o envelope com dedos trêmulos, desdobrando a carta cuidadosamente escrita. À medida que seus olhos percorriam as linhas, sua expressão mudou de raiva para choque e depois para uma profunda confusão. Ele leu a carta em voz alta, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Querido Bruno, primeiro quero expressar minha sincera gratidão pelo tratamento da minha avó. Sua generosidade, mesmo que forçada, salvou sua vida, e por isso serei eternamente grata. No entanto, não posso continuar com este casamento arranjado. Desde o momento em que nos conhecemos, você deixou claro seu desdém por mim, por pessoas pobres e pela minha situação. Você só viu o exterior, as roupas gastas e a falta de bens materiais. O que você não consegue ver é que a verdadeira riqueza de uma pessoa está em seu caráter, não na conta bancária. Eu cresci com pouco, mas era rica em amor e valores. Minha avó me ensinou a importância da honestidade, do trabalho árduo e da compaixão. Esses são os verdadeiros tesouros que carrego comigo, e nenhuma quantia de dinheiro pode comprá-los. Você quis se casar comigo para manter sua herança, mas, no processo, revelou uma pobreza de espírito que nenhuma fortuna pode esconder. A crueldade com que você trata aqueles que considera inferiores é um reflexo de sua própria insegurança e falta de caráter. Portanto, estou me retirando. Desse acordo, eu não quero, nem preciso da sua fortuna. Prefiro minha vida simples e honesta a viver em um luxo ao seu lado. Espero que essa experiência abra seus olhos para o verdadeiro valor das pessoas, independentemente da classe social. A verdadeira nobreza não está em um nome ou em uma conta bancária, mas sim em ações e caráter. Talvez um dia você aprenda que respeito e compaixão valem mais do que qualquer quantia em dinheiro. Até lá, desejo-lhe paz e espero que você consiga ver além das aparências. Sinceramente, Evelyn. Enquanto Bruno lia, seu rosto passou por uma gama de emoções, raiva, confusão e, por fim, um lampejo de algo que parecia ser vergonha. Ele olhou ao redor, de repente ciente dos olhares curiosos dos convidados. Kaique se aproximou, percebendo a angústia no rosto do filho. O que aconteceu, Bruno? O que é essa carta que você está segurando? Onde está Evelyn? Kaique perguntou preocupado. Bruno olhou para o pai, sua voz ligeiramente trêmula. Ela foi embora. Desistiu de tudo. Disse que prefere sua vida simples a viver comigo. Naquele momento, pela primeira vez em sua vida, Bruno sentiu o peso de suas ações e atitudes. A carta de Evelyn tocou algo profundo nele, algo que ele não sabia que existia. Virou-se abruptamente, deixando seu pai confuso, e correu em direção à saída do salão. Seus pensamentos eram um turbilhão. O que eu fiz? Em quem me tornei? Com isso, Bruno começou a correr pelas ruas da cidade, seu terno caro agora amassado e sujo. Os sapatos de couro fino machucavam seus pés, desacostumados a longas caminhadas. A noite caía, trazendo uma brisa fria que o fez tremer. Ele passou por becos escuros e ruas mal iluminadas, áreas da cidade que nunca pensou em visitar antes. Seus olhos vasculhavam cada esquina, procurando desesperadamente por Evelyn, sua esposa. A realidade da vida nas ruas o atingiu como um soco no estômago, o cheiro de lixo, o som distante de sirenes, os olhares cautelosos dos transeuntes. Como alguém pode viver assim? Como ela pôde desistir do dinheiro que eu tenho para viver desse jeito?
E pensar que tratei Evelyn como se fosse inferior a mim, ele pensou, sentindo uma mistura de medo e vergonha. Depois de horas de busca infrutífera, Bruno finalmente avistou uma figura familiar mexendo em uma lata de lixo na esquina de uma rua estreita. Seu coração saltou ao reconhecer Evelyn, ainda vestida com as mesmas roupas surradas do casamento. Ele se aproximou cautelosamente, observando-a revirar o lixo com uma habilidade que o surpreendeu. Evelyn encontrou um sanduíche pela metade. Por um momento, Bruno achou que ela iria comê-lo de imediato. Para seu espanto, ela se virou e ofereceu o sanduíche a um homem sem teto sentado na calçada próxima. O homem aceitou com um sorriso agradecido, e Evelyn continuou sua busca, ignorando o som do próprio estômago roncando. Bruno sentiu uma onda de admiração e vergonha invadi-lo. Ela está com fome, mas ainda pensa nos outros primeiro, refletiu, sentindo-se menor do que nunca. Reunindo toda a sua coragem, Bruno se aproximou de Evelyn. Ela o viu e congelou, seus olhos arregalando-se de surpresa antes de se estreitarem com desconfiança. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Bruno falou, sua voz trêmula de emoção. Evelyn, me desculpe por tudo. Você estava certa sobre mim, sobre quem eu sou. Mas quero mudar. Quero entender. Quero ver o mundo através dos seus olhos. Não quero mais ser assim. Sua carta me fez perceber o quanto meus valores estavam equivocados. Posso te ajudar a continuar coletando lixo? Me ensine como fazer isso, como viver como você vive, disse ele, sua voz firme. Evelyn olhou para ele por um longo momento, procurando em seus olhos qualquer sinal de falta de sinceridade. Finalmente, ela falou, sua voz uma mistura de exaustão e ceticismo. Por que eu deveria acreditar em você, Bruno? Você deixou bem claro o que pensa de pessoas como eu. Bruno sentiu o peso das palavras dela, mas não recuou. Ele tirou sua jaqueta cara e jogou em uma lixeira próxima. Então, arregaçou as mangas da camisa e se agachou ao lado de Evelyn. Porque estou disposto a aprender, a mudar. Você me mostrou quem eu sou naquela carta, e eu não quero ser essa pessoa. Então me mostre como é sua vida, Evelyn. Quero entender, verdadeiramente entender. Com hesitação, Evelyn assentiu e começou. Bruno ouvia atentamente enquanto aprendia o processo de triagem de materiais recicláveis, suas mãos desajeitadas tentando imitar os movimentos precisos. A cada minuto que passava, um novo entendimento começava a se formar em sua mente. O trabalho era árduo, sujo e muitas vezes humilhante, com pessoas lançando olhares de desdém ao passarem, mas Bruno persistia, determinado a provar sua sinceridade. Após algumas horas, suas mãos estavam sujas e arranhadas, seu corpo dolorido, mas uma nova luz brilhava em seus olhos. Ele se virou para Evelyn, a voz carregada de uma humildade recém-descoberta. Evelyn, sei que não mereço seu perdão ou sua confiança, mas, se me der uma chance, gostaria de viver uma vida simples ao seu lado, não por dinheiro ou status, mas para aprender a ser uma pessoa melhor como você. Quero compensar meus erros e ver o mundo como você o vê. Você me aceitaria de volta, não como um homem rico, mas como alguém disposto a aprender e mudar. Evelyn olhou para Bruno, seus olhos refletindo uma mistura de emoções, surpresa, ceticismo e uma centelha de esperança. Ela observou suas mãos, agora sujas e calejadas, tão diferentes das macias e bem cuidadas que conhecia antes. Por um momento, ela permaneceu em silêncio, ponderando suas palavras e ações, até que, finalmente, suspirou profundamente e falou. Bruno, suas palavras são boas, mas falar é fácil? Viver essa vida, dia após dia, é algo completamente diferente. Você realmente entende o que está pedindo? Bruno assentiu, seu rosto mostrando uma determinação que Evelyn nunca tinha visto antes. Sei que não será fácil, Evelyn, mas estou disposto a enfrentar todos os desafios. Quero aprender, quero crescer, quero me tornar alguém que mereça seu respeito. Enquanto conversavam, a noite avançava, e Evelyn começou a juntar os materiais recicláveis que haviam coletado. Bruno, lembrando-se da última vez em que esteve no apartamento de Evelyn, perguntou,
hesitante. Sei que não tenho direito de pedir isso, mas posso ir com você? Quero realmente entender como você vive, dia após dia. Evelyn ponderou por um momento, então assentiu relutantemente. Tudo bem, mas não espere nenhum luxo. Você já viu como é lá? Juntos, eles fizeram a jornada familiar até o antigo prédio onde Evelyn morava. Enquanto subiam as escadas, Bruno notou detalhes que não havia percebido antes, o corrimão instável, as manchas de umidade nas paredes. Cada passo parecia uma lição de humildade. Quando entraram no pequeno apartamento, a avó de Evelyn os cumprimentou com um olhar surpreso ao ver Bruno novamente. Ela estava sentada em uma poltrona gasta, mas parecia muito mais saudável do que da última vez que ele a viu. Olá, rapaz. Não esperava vê-lo aqui novamente, disse ela, a voz cheia de curiosidade. Bruno sentiu uma onda de vergonha ao se lembrar de como havia se comportado em sua visita anterior. Boa noite, senhora. Eu vim para aprender, respondeu ele respeitosamente. Evelyn explicou brevemente a situação para sua avó, incluindo a história do casamento, o que deixou a idosa chocada. Bruno ficou de pé, sem jeito, sentindo o peso dos olhares das duas mulheres. O apartamento parecia ainda menor do que ele lembrava, cada objeto contando uma história de luta e perseverança. Posso dormir no sofá? Não é muito, mas é o que temos, disse Evelyn, apontando para o móvel gasto. Bruno se lembrava bem de como Evelyn preparava o sofá com lençóis limpos, porém desgastados. Ele se ofereceu para ajudar com qualquer tarefa doméstica. Sentia-se estranho e deslocado, mas estava determinado a mostrar que realmente queria mudar. Mais tarde, deitado no sofá estreito e desconfortável, Bruno refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelos sons ocasionais da cidade lá fora e pelo ranger do prédio antigo. Era um mundo completamente diferente do seu, e ainda assim, havia uma paz ali que ele jamais experimentou. Evelyn, sei que já disse isso antes, mas quero que saiba que estou falando sério. Tenho um longo caminho a percorrer, mas vou trabalhar duro todos os dias para me tornar uma pessoa melhor, ver o mundo como você o vê, ajudar os outros como você faz. Não importa quanto tempo leve, vou provar que posso mudar, sussurrou ele na escuridão, acreditando que ela não podia ouvi-lo. No entanto, na sala ao lado, Evelyn ouviu as palavras de Bruno. A atmosfera suavizou-se naquela noite no apartamento simples que Bruno antes desprezava. Algo começou a mudar entre eles. Não era amor ainda, mas o começo de uma compreensão e respeito mútuo que poderia, com o tempo e esforço, se transformar em algo mais profundo. Nos meses que se seguiram, Bruno se entregou totalmente à sua nova vida ao lado de Evelyn. O que começou como uma lição de humildade evoluiu para uma jornada de autodescoberta e redenção. Bruno aprendeu a valorizar as pequenas coisas da vida, como o sabor de uma refeição simples compartilhada, a satisfação de um dia de trabalho honesto e a riqueza de conexões humanas genuínas. Evelyn, que inicialmente era cética, percebeu a mudança genuína em Bruno. Ela o ensinou a administrar o dinheiro de forma sábia, a encontrar alegria nas coisas simples e a se conectar com a comunidade. Juntos, expandiram um projeto de reciclagem, criando empregos para pessoas necessitadas e promovendo a conscientização ambiental. A avó de Evelyn, agora recuperada e cheia de vida, tornou-se uma figura materna para Bruno. Suas histórias de vida e conselhos sábios o ajudaram a entender melhor o valor da perseverança e da compaixão. Ela sempre brincava que Bruno era o neto que nunca teve, e ele, por sua vez, encontrou nela o afeto familiar que sempre desejou. Kaique, ao ver a transformação do filho, também passou por sua própria jornada de autodescoberta. Impressionado com a dedicação de Bruno à nova vida, decidiu se envolver mais ativamente nos projetos sociais do filho. Pai e filho, que antes eram distantes, agora trabalhavam juntos para fazer a diferença na comunidade. Bruno usou sua experiência empresarial para transformar a fortuna da família em uma força para o bem. Criou uma fundação dedicada a melhorar as condições de vida em bairros carentes, fornecendo moradia acessível, educação e oportunidades de emprego. A fundação,
que antes era um símbolo de ganância corporativa, tornou-se um modelo de responsabilidade social. Um ano após o fatídico dia do casamento, Bruno e Evelyn renovaram seus votos. Desta vez, por escolha própria, a cerimônia foi simples, realizada no centro comunitário que ajudaram a construir. Kaique, emocionado, levou Evelyn até o altar, enquanto sua avó assistia com lágrimas nos olhos. Nos anos que se seguiram, Bruno e Evelyn continuaram a viver uma vida modesta, mas repleta de propósito e amor. Tiveram 2 filhos, que foram criados para valorizar as pessoas acima dos bens materiais. As crianças cresceram entendendo o valor do trabalho duro, assim como a importância da compaixão e generosidade. O bairro onde moravam floresceu graças aos esforços contínuos do casal e da fundação. Parques foram construídos, escolas foram reformadas e programas de treinamento profissional proporcionaram novas oportunidades. Bruno e Evelyn eram figuras bem conhecidas e queridas na comunidade, sempre prontos para ouvir, ajudar e inspirar. Kaique se aproximou de seu filho e nora, encontrando paz e propósito ao se envolver em projetos comunitários e ser um avô presente. A avó de Evelyn, uma fonte constante de sabedoria e amor, tornou-se o coração da família. No 10º aniversário de casamento, Bruno surpreendeu Evelyn com um presente especial, a escritura de um novo centro de reciclagem e educação ambiental, nomeado em homenagem à sua avó. O centro não só criou empregos, mas também se tornou um modelo de sustentabilidade para toda a cidade. Refletindo sobre sua jornada, Bruno percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais que valorizava tanto antes, mas nas vidas que ele e Evelyn tocaram, nas mudanças que promoveram e no amor que construíram juntos. Ele entendeu que a lição que seu pai tentou ensiná-lo anos atrás não era sobre perder sua fortuna, mas sobre ganhar algo muito mais valioso, um coração compassivo e uma vida com propósito. Enquanto o sol se punha sobre a cidade que tanto amavam, Bruno e Evelyn estavam sentados na varanda de sua modesta casa, de mãos dadas, observando seus filhos brincarem no quintal. A fundação agora simbolizava algo completamente diferente, não era mais um símbolo de riqueza e poder, mas um farol de esperança e mudança positiva. Para Bruno, isso era o verdadeiro final feliz que ele nunca soube que queria, mas que não trocaria por nada no mundo. A história ensina que a redenção e a mudança são possíveis quando se está disposto a reconhecer os próprios erros e a fazer um esforço genuíno para mudar. Bruno aprende que o respeito pelo outro, independentemente de classe social ou riqueza, é o alicerce para qualquer relação saudável e significativa. No final, o que realmente importa não é a riqueza material, mas a qualidade das nossas ações e como tratamos aqueles ao nosso redor. O crescimento de Bruno como pessoa é uma jornada de humildade, que o leva a encontrar propósito e significado em uma vida simples, marcada por serviço e amor, ao invés de riqueza e poder. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!